Deu a lógica, né, rapaziada? Deu a lógica, não tô falando aqui de freguesia, nada disso. Tô falando do time que se preparou para jogar a competição, né? A realidade é que o Botafogo simplesmente ignorou a Supercopa. Falou, tá, beleza. O John Textor, na entrevista de não estou preocupado com o resultado, pra mim é um tapa na cara do torcedor que foi, né? Tem gente que saiu do Rio pra ir pra esse jogo, pô, um tapa na cara. Tipo, você estava ligando? O torcedor estava se importando? Eu não estou. Acho que muita gente também comprou essa ideia, mas enfim, assim, falando do jogo, foi um amasso. Pra mim, foi um amasso do início ao fim, principalmente no primeiro tempo. Vi o Botafogo reclamando que a parada atrapalhou muito e tal, mas eu acho que a parada, na verdade, era para ajudar o Botafogo, que estava sendo amassado. Os primeiros 15 minutos foi um amasso completo. O gol do Bruno Henrique, bizarro. Já, ele é muito ídolo, cara. Ele é muito ídolo e ele é muito grande na história do Flamengo. É um pouco subestimado na história do Flamengo. Resolveu mais uma final, resolveu mais um clássico contra o Botafogo, gol de pênalti, um golaço fora da área. Depois teve o gol do Luiz Araújo, um Flamengo com domínio, principalmente ali na marcação. A quantidade de erro de passe do Botafogo me chamou muita atenção na saída de bola. E a dupla de zaga do Botafogo muito mal, né? Foi um domínio de um time que se preparou, que entendeu a importância. Vi que muita gente falou, não é um título importante. Óbvio que não é dos mais importantes, mas fica marcado na história do clássico. É uma final nacional. Então fica marcado, óbvio que fica marcado. O Flamengo e o Botafogo só disputaram uma final nacional antes disso, que foi em 92, quando o Flamengo ganhou de 3-0. Primeiro jogo, depois 2-2. Foi a final do Brasileiro de 92. Então, assim, cara, eu acho que o Botafogo menosprezou a competição. Muitos torcedores compraram essa ideia. Eu acho que isso é um problema. Eu espero que o Botafogo não compre essa ideia para a Recopa, que é um título ainda mais importante que a Supercopa. É um erro de planejamento do Botafogo, isso está acontecendo. Não pode menosprezar uma competição que o Botafogo não tinha. Era a oportunidade de ter um título inédito, sabe? Ainda mais contra o seu maior rival. E fez um jogo horrível. E eu concordo quando o Vitor fala que a parada só iria beneficiar o Botafogo, porque realmente estava sendo um amasso. E, assim, o Flamengo voltou com a mesma cabeça, voltou amassando. E não seria diferente se o campo tivesse em condições diferentes. Campo seco, campo alto, qualquer campo. Eu acho que o Flamengo ia amassar o Botafogo. Muito desorganizado. Como o Botafogo jogou contra o Fluminense, que, é claro, é um time inferior ao Flamengo nesse momento, eu vi as pessoas falando que que ainda tem memória do ano passado e tal, joga igual. Não joga igual. Não joga igual. Não está nem perto, principalmente porque perdeu muitas peças importantes que faziam aquele time jogar da forma que jogava. Então, vi gente falando que o Arthur vai amassar, que não sei o que. Não aconteceu. Ele pode até amassar, só não vai amassar igual o Luiz Henrique. Não aconteceu. No momento não vai, mano. O planejamento do Botafogo, eles estarem sem técnico até agora é muito ruim. Estão especulando o Tite, que a gente vai até falar isso daqui a pouco. Mas foi uma final, assim, foi um amasso do Flamengo, um time muito bem treinado pelo Felipe Luiz. O Flamengo hoje é muito bom. E é isso, o Bruno Henrique, ele é sensacional, cara. Eu concordo quando o Vitor fala que ele é subestimado às vezes. E ele é absurdo. O Bruno Henrique é absurdo. Cara, o Flamengo tinha uma base toda preparada, já uma base tática. O Botafogo tinha essa base, só que não dá pra você manter essa base perdendo o Luiz Henrique Almada. E ainda mais repondo da forma que repôs até agora, pelo menos. O Almada, pelo menos, não teve reposição até então. E o Luiz Henrique, a ideia é o Arthur ser a reposição dele. Mas, assim, eu acho o Arthur muito abaixo do Luiz Henrique. Acho um jogador que não é de tanta imposição, de colocar um jogo no bolso como o Luiz Henrique é. Não tem o físico que o Luiz Henrique tem e não é a mesma característica, assim, de arrastar, de passada longa. Não é a mesma coisa. Então, eu acho que é muito diferente, assim, acho que taticamente, para você manter a mesma base, perdendo as duas peças e repondo ali o Arthur no Luiz Henrique é muito difícil, acho que muda completamente. E aí, cara, o Botafogo, como o Vitor disse aí, não se preparou para jogar a competição, não fez esforço para jogar a competição. O John Textor, no começo do ano, não aparenta querer performar. E eu acho que, assim, cara, acho que no Botafogo de um ano atrás, quando você não tinha ganhado nada ainda, você pode aceitar isso, mas eu acho que quando você começa a ganhar, assim, você tem que se manter no topo. Esses títulos, assim, essas conquistas fazem diferença, cara. Acho que um título em cima de um rival ajuda você a se consolidar no topo ali. E isso é uma construção, isso vem de um tempo, assim, construindo isso. Eu acho que esses títulos, a Supercopa, a Recopa, são importantes para isso, para você se consolidar também. Eu acho que o Botafogo está ignorando um pouco esse fato,
Acho que, cara, no meio do ano, no meio pra frente, pode até vir forte. Eu acho que vai vir forte, o John Texton não vai baixar a cabeça. Mas eu acho que esse pensamento tem que mudar um pouco, assim. Acho que tem que construir. Óbvio que ele não tá no controle dele o Arthur Jorge sair, mas tá no controle dele repor o Arthur Jorge. E eu acho que ele tá fazendo um pouco de pouco caso, assim, para a situação. Os nomes que foram sondados até então, acho que não são um dos melhores. Acho que o que mais me agrada, pelo menos até então, é o Tite, mas aí é uma coisa muito recente, só surgiu depois que o Botafogo perdeu a Supercopa. Então, eu acho que o John Textor tem que mudar um pouco esse pensamento assim de início de ano, início de temporada, porque é importante você se consolidar no topo, é importante. E o Botafogo tem esse trabalho aí. Você chegar no topo é difícil, mas se manter é bem mais. Essa frase faz muito sentido. Assim, o Flamengo está se mantendo no topo aí não só porque está ganhando, mas sim porque está brigando lá em cima. Isso é importante também para o Botafogo. Foi uma final de um time só. A paralisação serviu para o Botafogo, ajudou o Botafogo, mas o Botafogo não fez uso disso. E aí o Flamengo amassou completamente. Está jogando mais tempo junto. É um time mais bem treinado hoje. O Botafogo, a realidade é que não tem nada, não tem um esboço, não tem nada. E aí ficou bem perdido em campo ali. O senhor Lucas Halter ajuda um pouco essa situação toda. Mas é um conjunto também, não dá para colocar tudo em cima do cara, por mais que a partida dele tenha sido horrível. Como é que você vai priorizar coisas grandes, vamos dizer assim, como o Brasileiro e a Libertadores, sendo que numa pré-temporada, que é o Carioca, você não tem um técnico, você não tem um estilo de jogo definido, você não tem, enfim, você não tem essa base pro ano todo. E é complicado, cara, porque o Botafogo, na minha concepção, não jogou bem contra o Fluminense, jogou pior ainda contra o Flamengo. E é um time que tem tudo para brigar lá em cima durante anos, né, cara? Porque você viu ano passado a capacidade do Botafogo, a capacidade financeira do John Textor. Primeiro sobre o jogo. Foi realmente jogo de um time só. Assim, o único momento que parecia que o Botafogo podia disputar ou ganhar o jogo foi antes de começar. Porque desde o primeiro minuto, assim, a pior partida que eu vi do Botafogo nos últimos anos, disparado, sem dúvida nenhuma. O Botafogo não conseguia trocar 3 passes, era assim, desesperador, agoniante. Desde lá de trás, a bola chegava no John, era chutão pra frente, os zagueiros estavam jogando, era chutão pra frente, ou era passe errado. E, cara, assim, não acho que tenha a ver com o gramado, sinceramente, porque o gramado, né, era o mesmo para os dois, querendo ou não. E me incomodou muito o início do Botafogo, porque o problema não foi criar, o problema não foi sofrer defensivamente, o problema não foi dar espaço para o Flamengo. O time do Botafogo literalmente não conseguiu trocar 3 passes, assim, parecia pelada, parecia que juntou 11 jogadores que passaram assim na esquina, mas joga aí, ó. Botaram dentro de um campo e eles iam se entendendo, eles corriam onde eles queriam correr, e você viu o Arthur, que teoricamente é o ponta direito, caindo pela esquerda, e o Matheus Martins do outro lado, o Igor Jesus voltando para buscar a bola, e assim, nada fazia sentido. E discordando um pouco do que o Léo falou, eu não acho que o Botafogo jogou mal contra o Fluminense. Acho que foi uma boa partida, me surpreendeu, inclusive. Eu estava esperando bem pior na partida contra o Fluminense. E o Botafogo, você via algumas movimentações interessantes, você via jogadas, você via as coisas acontecerem com sentido na partida contra o Fluminense. E eu falei, pô, cara, de repente, né, tem alguma coisa e tal, mas tudo isso desapareceu. Sinceramente, realmente foi um amasso do início ao fim. O Botafogo em nenhum momento causou nenhum tipo de perigo pro Flamengo. E, cara, foi o que eu falei aqui na live da semana passada sobre planejamento. Realmente, eu não concordo, mas se o John Texel acha que não vale nada, o planejamento é esse. Deixando bem claro que ano passado ele também fez um erro de planejamento e deu sorte de que o Júnior Santos botou o Botafogo na Libertadores. Porque principalmente a primeira partida do Botafogo contra o Bragantino na pré-Libertadores é tenebrosa também. O jogo 2-1 no Newton Santos é um terror de jogo do Botafogo. O Botafogo não cria absolutamente nada, sofre defensivamente, era chutão pra frente o tempo todo. E o Júnior Santos acha 2 gols, ganha o jogo, leva vantagem lá pra Bragança. E lá que ele deu nos acuda, enfim, aí é mata-mata. Mas parece que realmente esse início de temporada, pelo menos até maio, o John Textor não faz questão nenhuma de ter nada. E eu imagino que ele pense que, como acertou no passado com o Arthur Jorge, que já chegou em 2, 3 jogos, já deu um jeito no time e o Botafogo começou a jogar bem, talvez ele ache que com um novo treinador, que, lembrando, muita gente ano passado também criticou quando o Botafogo entrou na pré-Libertadores, que era crucial para a equipe, demais para o ano do time, que nem era para o Botafogo estar na pré-Libertadores. O Botafogo estava lá
era extremamente crucial o Botafogo jogar a fase de grupo da Libertadores. Ele vai com o técnico interino, porque ele queria muito o Arthur Jorge, teve toda a burocracia para ter a liberação do Braga, e ele mirou um alvo e falou: tem que ser ele, não importa o tempo que eu espere, não importa o que eu tenho que fazer, eu quero o Arthur Jorge, e no final deu certo. E eu acho que, de novo, ele está nesse caminho. Eu não sei, sinceramente, quem é esse nome, talvez sejam caras que não teriam intenção de trabalhar no Brasil, não sei, o Rafa Benítez, como foi noticiado, e ele tá esse tempo todo tentando algum treinador ou alguns treinadores. Na minha visão, ele recebeu alguns nãos desses treinadores principais e tá descendo na lista de prioridade até chegar agora no Tite. E eu acho que isso é bem preocupante mesmo, porque como todo mundo falou, todo mundo fazendo pré-temporada, os times estão fazendo pré-temporada, e, cara, além dessa parte técnica, como eu falei, que foi o que mais me incomodou, porque, pô, se o Botafogo corresse menos do que o Flamengo, o Botafogo não conseguisse criar, não conseguisse chutar gol, tudo bem, faz parte, cara, início de temporada, beleza. Mas se o Botafogo não conseguia trocar 3 passes no meio-campo, nem na defesa, nem no ataque, os atacantes, parecia que o Flamengo tinha 1 ou 2 jogadores a mais do que o Botafogo dentro de campo, assim, eram buracos e sempre tava faltando o jogador do Botafogo em campo, sempre dava essa impressão. E assim, os gols foram decididos na falta de qualidade individual do Lucas Halter, que com todos esses problemas coletivos que o Botafogo tem, o jogador acaba ficando exposto, só que provavelmente um zagueiro do nível do Bastos não cometeria os erros que o Halter cometeu. Mas assim, não tem como você tirar nem a parte coletiva, nem a parte individual do jogador. É a soma dos dois. E sobre o planejamento, cara, é isso, é preocupante. A parte física do Botafogo pesou demais, 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 o que é normal, como eu falei. Se fosse só isso, tava tudo certo, porque o Botafogo fez apenas um jogo com o time principal. Mas o problema é que parecia que o Botafogo estava sofrendo com a parte física desde o começo do jogo. E, né, nessa história toda, eu acho que quem mais tem que ficar preocupado é o Fluminense, né? Porque, como eu falei, o Fluminense fez o Botafogo parecer ainda ser um bom time de futebol na quarta-feira.